apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, diz: e eu mostrarei a vocês um caminho sobremodo excelente. A unidade ela traz um resultado excelente, quando de fato todo corpo ajustado chega a um resultado, busca o mesmo resultado, procura estar ajustado, olhando, buscando, pensando, caminhando, tocando, abraçando, e todos chegam a um resultado, e a Bíblia nos ensina sobremodo excelente. Há um caminho excelente para quem anda em unidade, para quem está ajustado. Como eu disse, não seja prótese, seja membro. Prótese funciona, mas não tem a vida da cabeça. O membro funciona com a vida da cabeça, com as informações da cabeça. Com as informações, membros ajudam uns aos outros, auxiliam uns aos outros, caminham para o mesmo lugar, olha para o mesmo foco. E eu quero ler um texto com vocês, que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, do 11 ao 16, está escrito assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Com vista ao aperfeiçoamento. Como nós falamos, o aperfeiçoamento gera um crescimento. Nós vamos falar sobre a unidade, o poder da unidade, a unidade que gera crescimento. A unidade que gera crescimento. O versículo diz, ao 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que é isso? O aperfeiçoamento meu e o seu aperfeiçoamento. Sabe, nós precisamos funcionar, mas funcionar cada dia melhor. Quando eu funciono cada dia melhor, eu vou desempenhar o meu serviço para a edificação do corpo. Eu vou funcionar, olha só, nós nos tornando diariamente melhor, nós nos tornando diariamente melhores, nós vamos desempenhar o nosso serviço, e isso trará uma edificação no corpo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, quando nós funcionamos bem, como disse o versículo 12, funcionamos bem, 12 do capítulo 4 de Efésios, funcionamos bem, e começamos a desempenhar o nosso serviço melhor a cada dia, então isso servirá para a edificação do corpo. A continuidade é até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando eu funciono bem, quando você está funcionando bem, sabe qual é o resultado? Nós vamos dizer assim, nós vamos funcionar bem hoje, nós vamos funcionar bem amanhã, até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós caminhamos juntos, melhores a cada dia, desempenhando o nosso trabalho, desempenhando a nossa função, e isso trará diariamente a unidade da fé, e que nós venhamos, e que nós chegaremos caminhando a esse lugar, ao conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura. Quando a Bíblia diz a medida da estatura, da plenitude, deixa eu dizer uma coisa, esta unidade ela tem um padrão. Esta unidade, ela tem medidas, ela tem
Esta unidade tem um padrão e as medidas das Escrituras é a medida da palavra. Tudo que sai fora, tudo que a unidade está tentando trazer, mas sai fora, caminha desalinhado com a palavra, então isso trará um desastre. Nós precisamos andar na medida, na estatura que a palavra nos traz, para que a plenitude de Cristo seja ligado nesta unidade. E então, caminhando, eu fazendo, você fazendo, nós trabalhando, nós desempenhando esse trabalho, nós chegaremos a um lugar da plenitude, da estatura, da medida, da plenitude de Cristo. Versículo 14 diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina. Vem comigo, entenda comigo uma coisa, para que não mais sejamos meninos, esta unidade, quando eu funciono, presta atenção, quando eu funciono bem, quando eu estou desempenhando o meu papel, o meu trabalho, a minha tarefa, entenda uma coisa, isso me traz crescimento, isso me traz amadurecimento. Então, quando o texto diz, para que não mais sejamos meninos inconstantes, não sejamos mais meninos inconstantes, porque lá, no versículo 12, ele diz assim, se vocês desempenharem esse trabalho, vocês chegarão a um resultado, o quê? A edificação do corpo de Cristo. Para que não mais sejamos meninos, então comece a praticar o lugar, comece a empenhar aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe por quê? Isso trará a você um amadurecimento, isso trará um amadurecimento para o corpo. Eu amadurecerei quando você amadurecer. Por quê? Porque você vai me auxiliar, você vai amadurecer quando eu empenhar o meu trabalho, porque isso me trará um amadurecimento, e automaticamente os membros irão amadurecer quando os outros desempenharem os seus papéis, e isso trará amadurecimento. Não sejamos mais meninos agitados, não sejamos lá, por quê? Porque membros maduros não caem em qualquer conversa. Membros maduros não é mais agitado de um lado para o outro. Sabe o que acontece com membros maduros? Membros maduros são firmados na rocha. E essa rocha, a Bíblia nos ensina que ela nunca se abala. Nunca vai se abalar. Não sejamos mais meninos. Não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós entendemos quem somos no corpo de Cristo, nada mais nos engana, nada mais rouba o nosso foco. Quando nós entendemos que no corpo de Cristo eu sou um membro, então eu sou um membro e a minha funcionalidade vai cooperar para que o corpo seja um corpo maduro, olhando para o mesmo lugar. Eu vou entender que quando eu funciono, pessoas ao meu redor vai funcionar também. Na medida que eu funciono, eu convido, eu trago para perto todos os outros membros para funcionar também como eu e como você está funcionando. Olha só. Ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, quando o corpo está ajustado, a gente tende a não errar. Por quê? Porque quando percebemos que um membro está saindo da sua funcionalidade, aquele que está funcionando bem vai dizer assim, olha, ei, não é por aí, porque se você for por aí, nós vamos desajustar todo o corpo. Então olha só, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Um corpo ajustado, ele está programado para acertar. Um corpo
em unidade, ele está programado para acertar. Olha só, mas seguindo a verdade, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Você percebe que desde o versículo 12, lá desde o versículo 11, você percebe que quando começamos a ler, sabe que esse texto traz uma unidade, traz uma liga, esse texto traz um entendimento de que um versículo vai completando, trazendo à nossa realidade o que precisamos fazer. Olha só, versículo 12, quando eu desempenho o meu trabalho, quando você desempenha, quando nós desempenhamos, o que acontece? Nós chegamos à unidade, à edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que cheguemos à unidade e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esta unidade, qual? O desempenho. Quando eu desempenho o meu papel. Quando você deixa de olhar, o membro não está fazendo, aquele membro não está fazendo. Então é o seguinte, deixe de olhar para um membro que não está funcionando e passe a funcionar. Por quê? Porque é o meu funcionamento, é o meu desempenho. O texto diz, o meu desempenho, não olhar ao desempenho. A unidade é quando eu estou desempenhando bem. Sabe o que acontece? Você vai forçar, você vai trazer quem não está funcionando a funcionar. O versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que não sejamos mais? Por que há um convite assim, para que não sejamos mais? Por quê? Porque há uma funcionalidade, no corpo para edificação. E quando nós funcionamos, nós crescemos. Quando nós funcionamos, nós crescemos. E sabe o que significa? É que quando estamos crescendo, há também passos. Está havendo passos. O crescimento não vem com o corpo parado. O crescimento vem com o corpo caminhando. Os ajustes é no caminhar. Os ajustes são no caminhar. E o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está entendendo isso? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A unidade traz um crescimento em tudo. A unidade que traz crescimento. A unidade que gera crescimento. A unidade que gera amadurecimento, a unidade que traz o corpo para perto, a unidade que traz os membros para perto, melhor dizendo, a unidade que traz os membros, a minha funcionalidade, olha só, a minha funcionalidade vai trazer os membros para perto. Por quê? Por quê, pastor? Porque quando você funciona, você começa a funcionar e isso traz graça aos olhos das pessoas, e as pessoas vão querer funcionar, como você funciona, mas cada um no seu lugar. Funcione para você ver. Você vai atrair pessoas a funcionar como você. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Qual junta? Ele diz assim, e ele concedeu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Essas são as juntas que vai fazer com que o corpo funcione, se dobre, para que o corpo se abaixe, para que todas as juntas funcionem bem através disso que Deus concedeu. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Isso é que vai trazer o dobramento, isso que vai trazer a unidade no corpo, para o corpo bem ajustado, para as juntas bem ajustadas e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, isso é que faz funcionar as juntas. Sabe, isso não traz dor. Quando nós temos que alcançar alguma coisa, quando nós temos que nos esforçar para alcançar alguma coisa, a gente vai perceber que o apostólico está funcionando, a gente vai perceber que o profético está funcionando, a gente vai perceber que o pastoral está funcionando, a gente vai perceber que o evangelismo está funcionando, e a gente vai perceber que o ensino está funcionando. E quando você perceber que as juntas estão funcionando, você pode entender que tudo você pode alcançar.
tudo você pode chegar, tudo você pode a um resultado alcançar, se o apostólico, se o profético, se o ensino, se o pastoral, se o evangelismo está acontecendo. Nós precisamos entender que quando tudo isso funciona, eu tenho liberdade, eu tenho a segurança, melhor dizendo, eu tenho a segurança para esticar, para dobrar, para abraçar, e isso não vai causar nenhuma dor. Olha só. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, queridos. Para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que a maior arma para chegar a um crescimento, a uma unidade, é o amor. Quando nós entendemos que quando eu amo o membro que está do meu lado, aquele que me auxilia, e que ele não está ali para me causar um desconforto, ou tomar o meu lugar, que ele não está ali talvez para me incomodar, eu vou entender que ele está ali para cooperar. Todo o meu amor, o amor expresso aos membros, trará confiança para funcionar. A maior arma para a funcionabilidade do corpo é o amor. Porque às vezes, a gente precisa entender que quando o outro está funcionando, ele precisa funcionar no que Deus chamou ele para funcionar. Não para você funcionar, não para funcionar do jeito que você deseja que funcione. Ou seja, às vezes isso vai fugir do que eu gosto, mas com o amor que há dentro de nós, a Bíblia nos ensina que o amor tudo suporta, até quando não funciona do nosso jeito. Mas sabe de uma coisa? O corpo não foi chamado, não foi escolhido e ajustado para funcionar do meu jeito, mas para funcionar do jeito de Cristo. Porque a Bíblia nos ensina que no versículo 15, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça tem as informações. A cabeça, chega tudo na cabeça, as informações, então está na cabeça. Quando a mão não funciona de um jeito que a outra mão critica, eu vou dizer que nós precisamos entrar em um nível de amor para que aquilo está funcionando do meu jeito. Está funcionando não do meu jeito, mas do jeito que Cristo quer que funcione. Só vai funcionar, só vai crescer, só vai romper a resultados extraordinários quando eu entender que está funcionando, e tudo isso, às vezes, vai fugir da minha vontade. Mas quando há funcionalidade, você está funcionando, e tudo funcionando trará a cabeça, aquele que é o cabeça, uma alegria, e dizer assim, todos estão fazendo, olhar, todos estão fazendo, eu estou fazendo, você estará fazendo. Você está entendendo isso? Isso trará funcionalidade, crescimento. Nós falamos, o poder do crescimento é que quando todos cheguem a um lugar aonde eu não gostei do jeito que você fez, mas você fez. Não gostei do jeito que foi dito, mas foi dito. Isso é interessante. Eu suporto para quê? Para que o corpo caminhe. Eu estou caminhando em amor. Só cresce se houver esta funcionabilidade. Olha só. E todo o corpo bem ajustado e consolidado para o auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo. O próprio aumento. Sabe, existe nesses dias uma colheita de alma esperando a funcionabilidade do corpo, esperando o corpo funcionar, ajustar. Ei, não olhe para quem não funciona. Funcione você. Não olhe para quem não funciona. Seja você aquele que vai funcionar, independente do membro que não funciona, do membro que é prótese, do membro que não tem as informações da cabeça. Não importa quem não funciona, importa é que você esteja funcionando independente dos outros. Quando eu funciono,
eu trago pessoas para perto de mim. Quando eu funciono, eu trago pessoas para perto de mim e ainda os olhos que se voltam para um corpo em funcionamento faz com que os outros membros também funcionem. Uau, ele está funcionando e as pessoas estão alegres. Uau, ele está funcionando e os membros estão alegres com aquele desempenho. E acaba que quando as coisas começam a funcionar, você traz pessoas para funcionar junto com você. E isso, o resultado é sobremodo excelente. Para que cresçamos, para que aumentemos, para que nós venhamos aumentar, então é necessário que nós venhamos funcionar. Funcione você, funcione, apenas funcione, apenas desempenhe a sua tarefa. E isso trará um crescimento a todo o corpo, um aumento a todo o corpo. Todos que chegarão, todos que irão ser aumentados, todos que irão ser acrescentados, melhor dizendo, no corpo, já estarão entrando no desempenho da sua função. Já estará entrando, funcionando. Por quê? Porque ele encontrou todo o corpo ajustado. Sabe, a minha palavra é que você funcione. A minha palavra é desempenhe o seu serviço, desempenhe o seu trabalho e você vai ver o corpo crescer. Deus abençoe você. Funcione e isso trará um aumento extraordinário. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.